continuidade ao estudo da primeira carta aos Tessalonicenses, finalizaremos hoje o capítulo 4. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, falando da igreja de Tessalônica, ele diz que todo cristão tem que praticar o amor fraternal, o amor que vem de Deus. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. O amor fraternal é o amor que vem de Deus. Aqui, nessa parte final do capítulo 4, nós vamos compreender o que o apóstolo Paulo vai falar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele virá? Qual é a esperança do cristão? Então vamos iniciar a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Veja bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo falando aqui para a igreja de Tessalônica, a igreja cristã primitiva, que os tessalonicenses, eles tivessem a esperança na vida eterna, porque os tessalonicenses, que eram um povo grego, eles tinham muito medo da morte e eles estavam preocupados. Eles achavam que o Senhor Jesus Cristo voltaria rapidamente. E, na verdade, nesse período, deveria ser na faixa de 25 a 30 anos que Jesus tinha ressuscitado. E o apóstolo Paulo, quando leva essa mensagem da esperança para todos os cristãos, é que nós devemos ter a esperança na vida eterna. Nós devemos ter a esperança na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que Ele virá. É uma promessa de Deus. E o apóstolo Paulo, quando fala que os cristãos tessalonicenses, eles não sejam iguais aos pagãos, aqueles que não crerem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que vivem nessa vida e morrem e acham que ali acabou tudo. E na verdade, a gente vendo essa palavra do Senhor, que nós como cristãos autênticos, nós que entregamos as nossas vidas a Cristo Jesus, nós que colocamos a fé exclusiva em Jesus, nós que cremos que Ele veio em forma humana, que Ele morreu, foi aquela cruz por amor a mim e a você. Ele recebeu todos os nossos pecados naquela cruz, por amor à humanidade. Deus, por amor à humanidade, Deus enviou o seu Filho unigênito. Mas que a nossa esperança é a esperança da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, que hoje vive e controla, tem um poder sobre todo o mundo, nós sabemos também, nós temos a esperança que Jesus retornará
para buscar a sua igreja. E muitos dos cristãos, eles ainda não entendem como será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo fala que nós devemos colocar a esperança na vinda do Messias. Jesus Cristo voltará, virá buscar a sua igreja e todos viverão eternamente com Deus e com o Filho. Ele fala que aqueles que já dormiram, ou seja, aqueles que morreram, aqui nesse termo que ele fala, dormir, é como um eufemismo para falar em relação à morte. Então, aqueles que dormiram, aqueles que já dormem, esses ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto aos ares e ali viveremos com Deus. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer nessa passagem? Que nós devemos consolar uns aos outros. Nós passamos por momentos de aflição. Nós, muitas das vezes, colocamos a nossa fé em jogo. Muitas das vezes por problemas, às vezes de saúde, às vezes de perdas, às vezes de coisas vindas do maligno que tenta tirar o povo de Deus da fé. Mas nós, como cristãos, nós temos que ter a esperança. Nós temos que estar consolando uns aos outros. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar sempre se fortalecendo. Ela está sempre orando e vigiando, pois não sabemos a hora nem o dia que Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo, quando fala dessa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, aqueles que morreram em Cristo Jesus, os antepassados, eles serão ressuscitados com o corpo glorificados, serão levados aos céus para o encontro com o Senhor nas nuvens. Imediatamente após a ressurreição dos mortos em Cristo, aqueles que estiverem aqui na terra serão arrebatados e viverão eternamente com Deus e com o Filho. Hoje, a gente dá um exemplo. Se Jesus retornasse hoje para buscar a sua igreja, nós não iríamos ter preferência em relação aos que morreram em Cristo. Primeiro, os que morreram em Cristo serão ressuscitados imediatamente, como um piscar de luz. Nós também seremos arrebatados para viver com Deus. E esse arrebatamento é um arrebatamento que todo olho verá. Portanto, meus irmãos, procuremos ser vigilantes, procuremos crer que o Filho de Deus virá e buscar a sua igreja, e aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, deixaram de lado a vida promíscua, a vida de pecados e entregaram para o Senhor Jesus Cristo, essas pessoas não irão ser ressuscitadas. Essas pessoas que estiverem vivas não serão arrebatadas, esperarão a segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição para os que não creram no Senhor Jesus Cristo será para o julgamento final e morte eterna, lá no inferno, onde a palavra de Deus está em Apocalipse, que diz que todos aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo já estarão condenados e irão para o lago de fogo e de enxofre. Nós devemos ter a esperança. Aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão aqui nesse mundo, passando por esse sofrimento, a gente se alegra porque a gente sabe que nós seremos arrebatados se nós estivermos vivos ainda, ou se quando nós estivermos mortos, nós seremos ressuscitados com um novo corpo, um corpo celestial, um corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo, onde não terá dor, não terá mais doenças,
onde o povo de Deus viverá sem pecado nenhum. E você que ainda não conhece a Cristo, ainda há tempo. Busque o Senhor de todo o coração, entregue a sua vida, peça perdão aos seus pecados em secreto, que Ele vai te perdoar e Ele vai te dar vida e vida em abundância aqui na terra. E você vai ter a esperança que no dia que você sair desse mundo, você estará com Deus e Ele irá ressuscitar você para viver eternamente com a glória daqueles que foram em Cristo Jesus. Lembre de uma coisa: quem colocar fé no Senhor Jesus Cristo, esses estarão firmes, esses são selados pelo poder do Espírito Santo e não passarão mais pelo julgamento, pois o julgamento do justo já é para a eternidade e o julgamento do ímpio era para a condenação. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações. Te pedimos, ó Pai, que aqueles que ainda não te conhecem, aquelas pessoas, Pai, que elas possam ser transformadas, que o Senhor possa estar dando graça e transformando através do teu Santo Espírito, para que essas pessoas venham para a luz e que saiam das trevas, para que elas possam ter vida eterna e serem ressuscitadas ou arrebatadas quando o Senhor Jesus Cristo retornar e buscará a sua igreja. Sabemos que essa promessa é verdadeira, pois cremos no Senhor da glória. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.